Malta, bom dia e sejam também bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vamos agarrar na calculadora e vamos aqui fazer continhas. A malta tem muito por hábito, quando falamos de consumos dos carros, eu gasto X litros aos 100, X litros aqui, X litros ali, um está a GPL, o outro está a diesel, mas afinal das contas, quanto é que nós gastamos para fazer 100 km? Eu gosto mais de mostrar as contas assim. Quanto é que se gasta para fazer 100 km, ok? E isto porque, dados a diferença de valores de os resultados podem variar bastante. E, portanto, convém que nós tenhamos em atenção. Não basta só calcular quanto é que o nosso carro gasta aos 100, mas sim ver quanto é que custa esse mesmo combustível para fazer os mesmos 100 km, ok? E portanto, eu hoje reuni aqui dados para fazer um comparativo entre alguns dos modelos que nós utilizamos mais e vou utilizar os dados de WLTP da Dacia para ter aqui um termo comparativo e vamos descobrir quanto é que a gente gastamos para fazer 100 km. E quando eu falo quanto é que a gente gasta é falar em valor. É certo que a condução de cada um vai influenciar, o trajeto de cada um faz também influencia bastante. Há aqui várias variáveis que podem ou não influenciar isto. Portanto, pode influenciar pela positiva como pode influenciar pela negativa. Mas para ter uma base de trabalho mais ou menos tabelada, eu vou utilizar os dados aqui do novo Dacia Duster, que é dos poucos modelos que está no mercado que tem motores a diesel, a gasolina e bifuel. E, portanto, nós podemos ver o consumo combinado do ciclo WLTP que a marca declara. E eu vou utilizar esse ciclo como referência. Isto porque, sendo um motor que eu conheço, já conduzi praticamente todas as versões deste motor, seja no Duster ou no Sandero ou noutros modelos, eu já conduzi praticamente todas as versões. Acho que ainda só não conduzi a TCE 130 4x4. Tirando isso, eu acho que já andei com praticamente elas. Portanto, posso falar aqui um bocadinho mais ou menos de se estes consumos batem ou não e vamos descobrir então quanto é que a gente gasta. E depois vou incluir aqui também os elétricos. Eu já fiz um vídeo aqui há uns anos atrás a falar sobre esta temática e na altura eu não incluí os elétricos. Desta vez eu vou incluir os elétricos. Eu pedi ajuda a quem tem carros elétricos para me dar uma ideia de valores. Portanto, nós neste momento no ecrã estamos a ver a tabela de consumos do novo Dacia Duster. Temos então o motor o EcoG 100 Bifuel. Temos o TCE 90 cavalos a gasolina, portanto 1.0 de 90 cavalos. Temos o TCE 130, o 1.3 TCE de 130 cavalos. E temos o Blue DCI de 115, portanto diesel 1500 de cilindrada. E vamos então partir daqui. Estes são os consumos com que eu vou utilizar para vos mostrar este comparativo. Valores da gasolina, diesel e GPL. Isto tem dado uma doideira, para vocês terem uma noção. Eu comecei a pensar em fazer este vídeo no final de fevereiro. Com esta confusão toda que tem andado com estes aumentos todos dos combustíveis, eu não tenho conseguido. Mas, para tentar ser o mais exato possível, eu vou utilizar os preços do mais gasolina com a atualização a dia 7 de abril. Portanto, se tudo correr bem, este vídeo vai para o ar a dia 9. Ok? A dia 7 de abril, perdão, dia em que a Repsol, por exemplo, aumentou o GPL 17 cêntimos. Eu vou utilizar estes preços para comparação e para termos aqui uma base de cálculo, ok? Portanto, eu vou utilizar como referência os preços da Galp. De acordo com esta tabela, eles estão todos muito idênticos. Varia o GPL, que aqui na Repsol ainda aparece a 1.083, mas eu posso dizer que eu coloquei o GPL na Repsol de Pinamanique
a 1.12.9. Portanto, exatamente ao mesmo preço das outras. Tudo bem que a Repsol de Pinamanique no GPL é um bocadinho mais careira que as outras da segunda circular, mas vamos utilizar este exemplo como referência. Portanto, vamos voltar então aqui ao Duster e vamos puxar aqui da calculadora. Valores para o GPL. E tenham atenção, eu aqui não vou ligar muito a X litros por quilómetro, X litros por... Não. Não interessa aquilo que está... Interessa aquilo que está no computador de bordo, sim, mas eu não vos quero mostrar a coisa desse ponto de vista. Como eu já disse, quero-vos mostrar quanto é que a gente gasta para fazer 100 km. E foi a matemática que eu utilizei no outro vídeo. É a matemática que eu vou utilizar hoje. Até porque torna-se uma matemática cada vez mais correta para nós fazermos as contas e ver o que é que nos compensa mais. É assim, porque se nós vemos os litros cada 100 km, o GPL, por exemplo, gasta mais, mas ainda é o mais barato. O diesel gasta menos, mas já está quase ao mesmo preço da gasolina. Okay? Vamos fazer as contas assim. Portanto, vamos começar aqui pelo Bifuel. EcoG 100 Bifuel 4x2. Isto é o 1.0 TCE de 100 cavalos a GPL. Este motor tem ali declarado 6.9 litros. Eu até vou fazer aqui uma outra coisa para vos mostrar. Espera aí um bocadinho. Ora bem, neste momento estamos aqui então a ver os dados que eu vou utilizar. Tenho a calculadora, tenho aqui a tabela do Duster e, portanto, é com base nestes dados que eu vou fazer as contas com vocês. Portanto, Bifuel, consumo combinado 6.97 litros. Ok, eu tenho 0.9 TCE GPL, como vocês sabem. Eu faço ali entre os 7,5 e 8. Num Duster, estes consumos estão um bocadinho otimistas. Mas pronto, eu vou aceitar os 7 litros ao 100. Ok? Portanto, 7 litros ao 100 a um valor de GPL de 1.129. Portanto, vamos puxar aqui novamente da calculadora. 1.129 vezes 7 litros. Gastamos então 7,90€ para fazer 100 km. Tal e qual como eu disse, isto tem sempre muitas variáveis, ok? Portanto, varia aqui a vossa condução, há sempre muitas variáveis. Há quem não consiga fazer os 7 litros ao 100 de maneira nenhuma. Há quem, se for preciso, consiga fazer 1 litro ao 100. Isto é um valor elevado ao extremo, mas é para vos dar uma ideia. Aqui, o 1.0 a gasolina, eu vou deixar de lado, porque os consumos do 1.0 e do TCE 130 são praticamente idênticos os declarados. Eu não acredito nestes valores. Este, sim, acredito que seja aos 6.2, atendendo a que aqui o Bifuel faz 7 litros, a gasolina fará um bocadinho menos. E, portanto, aqui acredito nos 6.2. Neste, portanto, eu se calhar vou fazer as contas para a gasolina com 6.5 litros aos 100 do TCE 103. Vamos arredondar aqui um bocadinho a coisa. Aliás, não, até vou fazer o valor exato. Pronto. 6.2 litros então aos 100 a gasolina. Vamos lá então fazer as contas. A gasolina está a 2,79€. Portanto, 2.079. Calculadora aqui novamente. 2.079 vezes 6.2 litros. Gastamos então 12,87€ para percorrermos 100 km. O diesel está aqui com 4.85. Devo dizer que eu tenho o mesmo motor no meu carro de trabalho, na minha Kangoo. Tem também o 1.5 DCI e eu não consigo fazer estes consumos. Eu não consigo baixar dos 6 litros e meio aos 100 em condução praticamente sempre em Lisboa. Portanto,
Eu não sei se vocês, quem tem o DCI, se consegue fazer. Não. Mas vamos considerar os 5, o valor mais alto. Portanto, o diesel está a 2.029. Esta semana já está o diesel mais barato que a gasolina, porque ainda há uns dias o diesel custava mais que a gasolina. Portanto, vamos considerar aqui o gasóleo não aditivado 2.029. Portanto, mais uma vez, 2.029 vezes 5 litros. E gastamos então 10 euros, 14 cêntimos e meio para percorrer 100 km. Ok, aqui temos uma vitória nítida do GPL, ainda vai compensando bastante mais, se bem que, e como vocês viram, a diferença neste momento do GPL para a gasolina para fazer 100 km, aliás, do GPL para o diesel, é de 2,20€. Isto já está bastante próximo. E se o GPL continuar a subir da maneira que tem subido, se calhar temos que pensar em... Temos que pensar bem as contas, percebem? Não é só dizer, tenho um carro a GPL, sai mais barato. Se o GPL for continuando a subir, atendendo à diferença de consumos. E atenção que eu, por exemplo, dificilmente consigo fazer estes 7 litros ao 100, ok? Já fiz as contas aos meus consumos e os meus consumos estão ali 7,5, 8. Portanto, há que ter isto em atenção. Ok. Utilizei então os valores do Dacia Duster para vos mostrar que, em primeiro lugar, temos o GPL, em segundo, temos o diesel e, por último, temos a gasolina, com diferenças de 2 euros entre cada um deles. Agora, há que pensar aqui os custos de compra, os custos de manutenção, selos e afins, e aqui, claramente, vocês têm que fazer muito bem as contas se vos compensa ou não optar por um diesel. E cada vez mais vocês têm que começar a fazer este tipo de contas, porque o diesel vocês têm que gastar 10 euros para fazer 100 km, mas é o mais caro na aquisição, é dos mais caros se calhar na manutenção, porque a manutenção de um diesel, embora os intervalos sejam mais prolongados, a manutenção é mais cara. Tem o selo todos os anos, que é bastante mais caro num diesel. E, portanto, esta diferença, se calhar, em relação ao bifuel, ou até mesmo em relação à versão a gasolina, acaba por se desvanecer. Façam bem as contas. Agora, falta aqui uma coisinha na equação, que são os elétricos. E, esta vez, pela primeira vez, eu vou-vos trazer os valores dos elétricos. Eu vou... eu vou mostrar aqui, eu pedi a ajuda ao pessoal daqui deste grupo do Facebook, os carros elétricos de Portugal. Eu não vou mostrar, aliás, eu posso mostrar algumas das respostas das pessoas, mas não vou mostrar nomes por uma questão de respeitar a privacidade das pessoas. Okay? Mas deixem-me deixar desde já um grande obrigado à malta aqui do grupo Carros Elétricos de Portugal. Eu vou deixar o link para eles aqui na descrição, se vocês tiverem dúvidas na aquisição ou na utilização de um carro elétrico, o dia a dia de quem tem um carro elétrico, podem perguntar lá. São um grupo bastante acessível e deram uma boa ajuda neste vídeo. Portanto, parando então aqui a gravação, eu perguntei-lhes a eles e eu vou eu vou mostrar as respostas de alguns deles, mas vou mostrá-las editadas, ok? Porque eu não sei se as pessoas querem ver o nome referenciado num vídeo. Eu vou respeitar a privacidade das pessoas. Eu perguntei-lhes no dia 27 de Fevereiro, precisava da ajuda deles, isto nós estamos aqui a ver no ecrã, precisava da ajuda deles para um trabalho, quanto é que eles gastavam, mais ou menos, em carregamentos para fazer 100 km. É certo que carregando em casa sai mais barato, carregando na rua é preciso, quando é preciso, sai mais caro, varia, pois aqui temos montes de variáveis, varia consoante o tarifário que vocês tiverem, varia consoante a velocidade de carregamento, varia consoante o local até em que está esse posto de carregamento. Portanto, há aqui muitas variáveis nos elétricos e, portanto, eles deram-me uma boa ajuda e falaram-me então assim entre valores. E atenção, relembrando, no dia 27 de Fevereiro, ok? 1,5€ a 2€.
Estão aqui outros que dizem que carregam à noite no bi-horário a 90 cêntimos a 1,20€ na média. Se carregar na rua, com taxas posto de eletricidade em média 8,5€ para 100 km. Há aqui uns que falam que no inverno o carro consome 300 watts hora por quilómetro, portanto gastam 5,4€ para fazer 100 km. No verão gastam 3,6€ para fazer 100 km. Vocês reparem que a ajuda desta malta foi tão boa que eles mostraram umas continhas todas. Pá. Por isso é que eu digo obrigado a esta malta, obrigado a todos os que responderam a isto, porque a vossa ajuda foi preciosa mesmo. Tens aqui mais malta também com um Tesla Model 3 a carregar em bi-horário cerca de 1,5€ a 2€ por cada 100 km, já com impostos. Perdão. Depois tenho aqui então 1,42€ a preços atuais. Nunca carregou na rua, mas feito uma simulação dá-lhe cerca de 4,5€ por cada 100 km. Mais. Deixa-me dar aqui estes valores. 1 a 1,5€ em bi-horário. Compostos PCN paga 4€ para cada 100 km carregar na rua. Portanto, mostrar-vos aqui mais uma respostazinha que tenha aqui dado os preços. Está aqui também mais um amigo que deu um preço também. 1,5€ a 2€ em casa, 4 a 6€ fora de casa. Pá, está aqui um amigo que ele deu uma resposta. Pá, a mim deixou-me assim. Tem um elétrico, claro. E tem placas fotovoltaicas. Não paga rigorosamente nada. Utiliza a energia solar. Vocês imaginem a cara deste amigo quando passa por uma bomba de combustível. Imaginem só o sorriso dele, a sério. Eu estou aqui a falar de valores tipo. Já passámos a fasquia dos 10€ para fazer 100 km. E quem tem painéis solares em casa, quem tiver em casa a hipótese de ter painéis solares e não pagar rigorosissimamente nada, vocês imaginem o sorriso destas pessoas a passar por uma bomba de combustível. Ou mesmo que seja um posto de carregamento. Ah, sol. Epá, isto deve ser muito bom. A sério. Isto deve ser uma sensação muito boa. Bom, mas de qualquer das maneiras, então vamos colocar aqui, e atenção que os valores de carregamento dos elétricos também já subiram nestes últimos tempos, com esta situação infeliz da Ucrânia. E portanto, eu até vou subir estes valores um bocadinho. E portanto, a maioria dos valores que aqui me disseram para carregar em casa, 1,5€, 2€. Eu até vou arredondar isto e vou colocar os elétricos em casa para 100 km com base na experiência, nos resultados dos utilizadores. Não é eu ir e ver quanto é que gasta e fazer as contas, não. Isto é a opinião, é os dados mais fiáveis para mim que pode haver. É os dados de quem utiliza o carro e de quem tem que pagar esta fatura todos os dias, ok? Por isso é que eu os vou considerar. Carregando em casa, e eu vou subir aqui um bocadinho o valor, a média de valores que o pessoal me deu, porque os preços já aumentaram. Vamos ser assim uns alambazanas. 2,5€ a 3€ para fazer 100 km. E se carregarmos na rua, pá, aqui média, tenham atenção novamente que varia os valores, ok? Varia o posto de carregamento a que vão utilizar, varia a velocidade de carregamento e varia até o local de carregamento. Já agora não façam como o diretor da revista Turbo, que isso ainda está na memória de todos. Foi-se pôr um posto de carregamento daqueles hiper ultra rápidos nas bombas de gasolina do autoestrada. Depois vai-se queixar que gastou mais que um Porsche. Pudera. Toda a gente sabe, seja com carros a gasolina e GPL elétricos, seja com aquilo que for, que os postos de carregamento das áreas de serviço são sempre mais caros. Se vamos então para um posto de carregamento daqueles ultra rápidos, tem uma central nuclear lá dentro e que aquilo carrega o vosso carro em 5 segundos,
isso paga-se. E portanto, é um bocado, eu acho isso um bocado ridículo. Sou um leigo. Quando o diretor da revista Turbo saiu com essa que se tivesse trazido um Porsche seria mais barato. Claro que sim. Carregador desses, e até eu que não tenho elétrico sei isso, carregador desses só se usa numa situação de emergência e mesmo assim é só durante aquele bocadinho até chegar a um posto de carregamento em condições. Ou um preço mais acessível. Mas pronto. Carregando o elétrico fora de casa, vou referir novamente que isto varia consoante o tarifário e a velocidade de carregamento. Com base naquilo que os utilizadores aqui me disseram, eles falaram aqui valores tão díspares como 3,5€, 6€. Há aqui um outro que me falava em 8€. Eu vou considerar o valor mais alto que aqui me deram, 8,5€. Ok? Atenção, eu estou a considerar o mais alto que aqui me deram, porque deram valores muito mais baixos. Eu vou considerar o mais alto. 8,8€ se carregarmos fora de casa. E atenção que já estou a esticar e muito o valor de carregamento fora de casa para um elétrico. Há tarifários mais baratos e mesmo com estes últimos aumentos da eletricidade, estes 8€ vai variar muito. Bom, portanto, já consegui reunir aqui uma tabelazinha, já viram? Quanto é que a gente gasta então para fazer 100 km com cada um dos tipos de combustível? E temos em primeiro lugar o elétrico, se carregarmos em casa, com um valor médio de 2,5€ a 3€ para cada 100 km. De seguida temos o GPL, com isto considerando o Duster a fazer 7 litros ao 100, 7,90 para fazer 100 km. A seguir temos os elétricos, se vocês carregarem fora de casa, eu vou tornar a repetir, eu já disse isto muitas vezes, mas eu vou tornar a repetir. Atenção às variáveis que existem aqui, porque há variáveis, não é? Velocidade de carregamento, posto de carregamento, as taxas que estão a ser cobradas na altura, portanto, há variáveis. Vamos considerar aqui então o valor médio de carregamento fora de casa, com elétrico, 8€ para fazer 100 km. De seguida, temos o diesel, 10,14€ para fazer 100 km. E por último, o gasolina, o 1.3 TCE de 130 cavalos, que faz então 12,90€, 12,87€ para ser mais certo, para fazer 100 km. E portanto, cada vez mais se vai acentuando a diferença entre o carregamento, o valor que se gasta para fazer 100 km entre um elétrico e um veículo a combustão, seja ela qual for, combustão ou explosão. E nós cada vez mais temos que começar, quem usa o carro numa base diária para ir e vir para o trabalho, cada vez mais temos que começar a pensar se não está na hora de fazer as contas e pensar no elétrico. Os elétricos já vão começando a aparecer elétricos a preços mais acessíveis. A nível de manutenção são mais baratos que qualquer um dos exemplos que eu aqui dei, porque a manutenção daquilo é muito mais. As baterias já não é o bicho papão que nós já se pensava que era no início. As baterias ao fim de 8 anos não dão o berro, não têm que ser trocadas, o carro não fica parado. Pode ter acontecido com alguns dos primeiros Nissan Leaf, com alguns dos primeiros carros, mas hoje em dia isso já não acontece. Aliás, eu deixo-vos aqui o exemplo do youtuber bastante conhecido, e vocês também se calhar veem, que é o Flip View. Comprou agora um Renault Zoe usado com 5 anos e ele tem explicado lá bastante bem no canal dele como é que tem sido a experiência, como é que estava a degradação da bateria ao fim desses 5 anos. Portanto, vale a pena ver, é a experiência de quem comprou um carro elétrico usado que ele está a ir relatando. Portanto, se calhar já podemos colocar os elétricos usados como uma opção em cima da mesa relativamente viável. Voltando à conversa do Zoe, tenham atenção à situação do aluguer das baterias. O Filipe explica lá isso muito bem no canal dele. E é um alerta que ele deixa e que eu passo aqui também. Atenção na compra de um Renault Zoe usado.
a questão das baterias, se são baterias próprias, se são baterias com contrato de aluguer, ok? Mas já podemos equacionar com certa à vontade a compra de um carro elétrico usado e para quem usa o carro todos os dias, se os combustíveis continuarem a subir a este preço, temos todos que pensar nisto. O problema é que, é aquilo que eu disse desde o início, continuamos a não ter uma rede de carregamento em condições e a preços que permitam à maioria da população ter um carro elétrico. Porque nem todos temos garagem, nem todos moramos numa vivenda que possamos ter painéis solares. Há muita malta que, como é o meu caso, eu já disse isto aqui, eu moro aqui numa zona urbana em Sintra, em que, bom, se eu chegar a casa às 9 e tal, 10 da noite, já perco meia hora, 45 minutos à procura de um lugar de estacionamento no meu quarteirão, já não falo na minha rua, no meu quarteirão, quanto mais arranjar um lugar de estacionamento onde eu possa pôr o carro a carregar. Portanto, ficam estas questões, como eu de certeza que haverá muitos, que não optam se calhar pelo elétrico porque não têm onde o pôr a carregar. Mas caramba, a diferença de preços vai se tornando cada vez mais abusada. Mesmo o elétrico sendo um nadinha mais caro, já temos elétricos mais baratos, como o Dacia Spring, que eu já testei. 2,5€ para fazer 100 km é muito dinheiro. É uma diferença muito grande. Bom, malta, hoje resolvi então fazer aqui um comparativo. Perdão, estou à rasca das minhas alergias. Mas hoje resolvi trazer-vos aqui um comparativo, e este comparativo eu já o ando a preparar há um mês. Os preços levaram uma volta tal que eu fui deixando isto ver bem, vamos ver se estabiliza, se desce, se sobe, onde é que isto vai parar, como é que se porta o preço do GPL, como é que se porta o preço dos elétricos. É agradecer mais uma vez ao pessoal do grupo Carros Elétricos Portugal, vou deixar o link aqui por baixo no vídeo se vocês quiserem aderir e tirar as dúvidas. É certo e sabido que todos estes valores, tanto para a gasolina como diesel, como elétricos, como GPL, varia sempre. O maior elemento de diferença está entre o volante e o banco. A nossa condução influencia muito os consumos. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, talvez um dos últimos modelos, ou se calhar o único modelo disponível no mercado que tem todas as escolhas de combustível. Só lhe falta mesmo o elétrico. Temos diesel, gasolina e GPL, portanto podemos, o Dacia Duster podemos utilizar como comparação e portanto fica aqui uma diferençazinha de valores, porque muitas vezes nós não podemos olhar só gasta X litros ao 100, temos que pensar quanto é que custa cada um desses litros. Por hoje então está tudo. Hoje foi um daqueles videozinhos em que eu fui buscar aqui o papelinho, a caneta e a calculadora e entretive-me aqui a fazer umas contas com vocês. Estas contas vão sendo cada vez mais importantes na nossa deslocação diária, seja para ir e vir para o trabalho, para levar os miúdos à escola. Nem toda a gente tem hipótese de optar pelos transportes públicos. Nem toda a gente tem hipótese de ir a pé, de bicicleta, quer que seja para o local de trabalho. Há situações em que temos mesmo de usar transporte próprio. Convém ter então atenção quanto é que gastamos para fazer 100 km. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço!